Pessoal, na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre decibéis. Antes de entrar no tema de decibéis, é importante lembrar ou ver esse conceito aqui sobre ganho. Então, o que é um ganho de um sistema? Ganho de sistema é quando eu analiso a sua saída, né, pela entrada. Então, imagine isso aqui, uma caixa preta, um circuito qualquer, onde eu tenho aqui uma entrada, né? E aí passa aqui para esse circuito e aí eu tenho uma saída. O ganho desse circuito vai ser o quê? Vai ser o que eu tenho na saída dividido pela entrada. Então aí eu consigo perceber se o meu sinal aqui está aumentando ou se o sinal aqui está sofrendo uma perda e está diminuindo. Uma coisa que é importante frisar aqui que quando eu calculo um ganho de um sistema, eu tenho que analisar sempre a mesma grandeza, né? Por exemplo, se aqui eu estou verificando a tensão, né? Então eu tenho que ver a tensão de entrada com a tensão de saída. Se eu estou verificando a corrente, então é a corrente de entrada pela corrente de saída. E se for a potência de entrada pela potência de saída. Em um sistema de comunicação é comum a gente trabalhar com a potência, tá? A gente fazer a análise da potência. Então aqui a gente vai ter aqui a potência de entrada pela potência de saída. Como a unidade é a mesma da entrada com a saída, então o meu ganho ele não vai ter unidade, tá? Ele vai ser adimensional. Então se eu pegar aqui volt por volt, então não tem unidade, tá? Então é bom a gente ter ciência disso. Pessoal, então fazendo uma análise, como o meu ganho é a saída pela entrada, eu posso ter aqui alguns parâmetros com relação ao meu resultado. Quando a entrada é menor que a saída, né? Ou seja, eu estou colocando um sinal pequeno e está saindo um sinal grande aqui na saída, o meu ganho ele vai ser maior que 1. Tá? Como a saída é maior que a entrada, o ganho é maior que 1. Nessa situação, quando o ganho é maior que 1, o meu circuito está sofrendo amplificação. Tá? É um amplificador. Quando a minha entrada é maior que a saída, ou seja, está entrando um sinal grande e saindo um sinal pequeno, né? Então, se eu pegar aqui a saída pela entrada, uma saída pequena e uma entrada grande, o meu ganho ele vai ser menor que 1. Quando o meu ganho é menor que 1, é um circuito atenuador, tá? Ele está sofrendo atenuação. Quando a minha entrada é igual à minha saída, é um sistema sem perdas. Tá? Então, o que está entrando está saindo. Para poder representar essas três condições, né, de amplificador e atenuação em um sistema sem perdas, eu tenho aqui essas duas simbologias. Então, quando o circuito ele é um amplificador, a gente representa aqui ó, por esse triângulo. Tá? Então, isso aqui é uma simbologia de amplificador. Tanto que, se vocês lembrarem, né, um amplificador operacional ele tem esse formato justamente porque ele é um amplificador. E um sistema sem perdas, né, ou um sistema que sofre atenuação, a gente simplesmente faz uma caixinha preta, né, então é um quadrado. Uma coisa que é importante a gente notar é que quando eu tenho aqui uma atenuação, o que vai acontecer? O meu ganho ele vai ser menor que 1, tá? Só que, porém, ele vai ser maior que 0. Então, vai ser um valor que vai estar no intervalo entre 0 e 1, tá? Então, se eu tenho aqui um número muito pequeno dividido por um número muito grande, ele vai tender a 0, tá? Mas ele nunca vai ser um valor negativo. Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui e fixassem nisso, tá? Então, quando eu tenho aqui a atenuação, vai ser um valor entre 0 e 1. Quando for um sistema sem perdas, né, o que eu estou entrando está saindo, ele vai ser igual a 1. Tudo bem? Então, resumindo, né, eu vou usar essa simbologia quando o meu ganho, simbologia de amplificador quando o ganho é maior que 1, e vou usar essa simbologia quando o ganho for igual a 1, sem perdas, ou quando ele for menor que 1,
quando é um circuito de atenuação, quando ele sofre atenuação. Então, pessoal, uma coisa que é notória assim, em telecomunicações é a perda que você tem pelo meio físico que você está propagando o seu sinal. Então, quando você tem lá um transmissor e um receptor, né, um ponto A e um ponto B, e você quer transmitir uma informação desse ponto A para esse ponto B, o que acontece? Quanto maior essa distância que você tem entre o ponto A e o ponto B, maior é a perda que você tem por esse meio físico, por esse cabo. Tá? Essa perda ela se dá por efeito Joule. Então, quanto maior esse cabo, né, que você tem aí da distância entre esse ponto A e esse ponto B, maior é a resistência que você vai ter desse condutor. E por sua vez, maior também a perda desse sinal. Então, tendo isso em mente, né, no começo das telecomunicações, lá nos Estados Unidos, na Graham Bell Telephone System, o pessoal percebeu isso, né, que conforme você tinha uma distância, né, entre os pontos, né, então você tem aqui um transmissor nesse ponto. Então você tem aqui nesse ponto um transmissor, né, e depois você tem aqui o outro ponto, tal, né, então entre o ponto A e o ponto B, né, vamos falar assim que é melhor. O que eles notavam, né, que a uma distância de 1 milha, né, a cada 1 milha de distância, você tinha uma perda de 10, tá? Então, ó, olha só, vamos supor que nesse ponto você tem um sinal com 900 miliwatts de potência, né? Percorrendo 1 milha com esse sinal, né? 1 milha equivale a 1,61 quilômetros, tá? Esse sinal, ele tinha uma perda de 10. Então, ele, de 900 miliwatts, ele ia passar para 90 miliwatts, tá? Então, você só ia ter 10% dessa informação aqui desse ponto A nesse ponto B, né? Percorrendo mais 1 milha, o que acontece? Você também tem uma perda aí de 10 aí também, né? Então, de 900 miliwatts, ele ia cair para 90 miliwatts, né? Percorrendo mais 1 milha, também uma perda de 10, né? Então, de 9 miliwatts ia cair para 0,9 miliwatts. Então, se eu pegar todo o percurso aqui, pessoal, desse primeiro ponto até esse último ponto, a minha perda aqui foi do quê? Foi de 1000, né? Então, eu tive 10 aqui, né? Mais 10 aqui, então dá 100, né? Com mais 10 aqui, dá 1000, tá? Bem, tendo isso em mente, né, o pessoal da Graham Bell Telephone System, o que eles fizeram, né? Levaram isso em consideração e criaram uma unidade para poder descrever isso, né? Essa perda que você tinha a cada 1 milha pelos fios que você tinha lá dos telefones, né? Para percorrer de um ponto até outro. Eles chamaram isso de TU, né, que é Transmission Unit, né? E então a cada 1 milha você tinha aqui uma perda de 1 TU, tá? Então nessa situação, né, o quanto que eu tinha aqui? Eu tinha 1 TU, 2 TU, 3 TU, né? Com a morte do Graham Bell, né, eles adotaram essa unidade, né, esse TU, né, Transmission Unit, e deram o nome lá do chefe lá, né, do Graham Bell. Então chamaram isso aqui de Bell, né? Então a cada 1 milha, né, uma perca aí, você tinha aí 1 Bell de perda por efeito Joule, tá? Por causa da resistência criada aqui por esse condutor. Legal, pessoal. Então, a única observação que a gente precisa ter é que essas perdas, né, que
que eu tenho aqui a cada uma milha, de 1 Bel, 2 Bels, 3 Bels, isso aqui representa atenuação, tá? Então, quando eu for trabalhar com cálculos, é importante saber disso, que isso aqui é atenuação nessa situação, né? E aí os valores vão ter que ser negativos, tudo bem? Mas a gente vai ver isso melhor adiante aí nos próximos slides. Pessoal, vamos analisar essa tabela para poder entender um pouco o que a gente viu no slide anterior, tá? Então, essas tabelas abaixo, podemos perceber que o Bel é uma relação de 10. Em um sistema amplificador, né, onde você tem aqui o sinal de saída maior do que o sinal de entrada, a relação é de vezes 10, tá? E se você olhar aqui em um sistema atenuador, onde o sinal de saída é menor que o sinal de entrada, a relação é dividido por 10, ou seja, 1/10, tá? Em relação a um sistema onde não há perdas, ou seja, a entrada é igual à saída, né? É um sistema onde eu tenho ali 0 Bel, tá? Então é um sistema sem perda, 0 Bel. Então, ó, olhando aqui essa tabela, eu tenho aqui uma tabela com alguns valores aqui de amplificador, né? Então, 1 Bel significa que o meu ganho é de 10 vezes, 2 Bels é um ganho de 100 vezes, 3 Bels 1000 vezes, 4 Bels 10.000 vezes e assim por diante, tá? Num atenuador, como eu citei anteriormente, você precisa colocar aqui o sinal negativo, tá? Para atenuação. Então, quando eu tenho uma atenuação de 1 Bel, o meu ganho é de 0,1, tá? Ou seja, o sinal está sendo dividido por 10. 2 Bels, o ganho é de 0,01, ou seja, dividido por 100. 3 Bels é de 0,001, né? Ou seja, dividido por 1000 e assim por diante, tá? Olhando aqui essas duas tabelas, né, tanto na parte de amplificador e de atenuador, eu posso chegar nessa fórmula, tá? Ó, que o meu ganho em Bel, ele vai ser o quê? Ele vai ser o logaritmo na base 10 do meu ganho. Então, o ganho que a gente fez lá anteriormente da saída pela entrada, né? O que eu faço? Eu pego o log na base 10 desse ganho, e aí eu tenho meu ganho em Bel. Pessoal, só para poder demonstrar que aquela fórmula ela está correta, ó, dá uma olhada. Ó. Inicialmente aqui a minha potência era de 900 watts, certo? Depois de 1 milha ela caiu para 90 miliwatts. Então, ó, olha só pessoal, pegando aqui ó, a saída dividido pela entrada, né? Então, 90 dividido pela entrada, que é 900. Essa aqui é o meu ganho, né? Então, meu ganho é de 0,1, ou seja, é o valor da entrada dividido por 10. Se eu tiro o log aqui, ó, na base 10 desse valor, ó, dá menos 1, tá? Então, ó, é 1 Bel, como eu tinha colocado aqui para vocês, né? Ó, a atenuação tem que ser valores negativos. Deu menos 1, certinho. Bateu com a fórmula lá que eu apresentei para vocês. Pegando aqui ó, todo o sistema, né? Que inicialmente a entrada é 900 e a saída deu 0,9. Então, ó, 0,9 dividido por 900. Então, isso aqui dá 0,001. Se eu tiro o log, dá menos 3. Tá aqui, ó. Menos 3 decibéis, ou melhor, menos 3 Bels. Então, pessoal, vamos aqui para um exemplo. Ó. Eu tenho aqui esse sistema, é um amplificador, tá? Tanto que o símbolo está aqui ó, de amplificador. Inicialmente eu estou colocando aqui um sinal de 20 miliwatts, tá? E aí esse sinal está saindo em 200 miliwatts. Eu quero saber o ganho em Bel para esse sistema, né? Então, como é que eu faço? Então, o primeiro passo que eu faço aqui para esse sistema é aplicar a fórmula, tá? Então, ganho em Bel, ele vai ser o quê? Ele vai ser o log na base 10 da potência de saída dividido pela potência de entrada.
Então, ó, eu tenho aqui a potência de saída igual a 200 miliwatts. Então, vai ser 200 vezes 10 a menos 3, dividido pela potência de entrada, que é 20 miliwatts, que é 20 vezes 10 a menos 3. Então, aplicando isso aqui, como eu fiz anteriormente lá na calculadora, a relação vai ser de 10 aqui, né? Ó, então, tirando o log, isso aqui dá 1 Bel. Pegando o segundo exemplo, onde eu tenho um amplificador também, tá? Então o sinal também está sendo amplificado como o anterior. A minha entrada é igual a 20 miliwatts e a minha saída é igual a 40 miliwatts. Então também aplico a fórmula, tá? Então ganho em Bel é a potência de saída pela potência de entrada. Então a saída é 40 miliwatts, então é 40 vezes 10 a menos 3, dividido pela entrada, que é 20 vezes 10 a menos 3. Então, o ganho para essa situação deu 0,301 Bel. Pessoal, ó, deixa eu mostrar um fator importante que até o pessoal da Graham Bell Telephone System levou em consideração na época, né? Ó. Aqui, ó, eu tenho uma relação de 10, tá? Então, a minha saída ela é 10 vezes maior do que a minha entrada, tá? Aqui é o dobro, né? Então eu tenho 20 miliwatts e está saindo 40 miliwatts. Então isso aqui é o dobro. Olha só, quando a gente pensa em dobro, ele é bastante coisa, né? Então, só que assim, o dobro aqui está sendo representado por uma fração, né? Com relação à unidade de Bel. E o pessoal da Graham Bell Telephone System percebeu isso e falou assim, não é legal eu ter esses valores assim, o dobro, 7 vezes mais, 7 vezes mais, 2 vezes mais, em valores de fração. Então, levando isso em consideração, o que eles fizeram? Eles resolveram adicionar multiplicar esse valor por 10, tá? Então tá aqui, ó. O que eles fizeram? Eles pegaram aquela fórmula do Bel que a gente tinha, né? Que era o log na base 10 do ganho, né? E esse valor final, né? O que a gente tinha lá da unidade Bel, eles multiplicaram por 10. Como eu tenho esse fator aqui, ó, multiplicado por 10, então a minha fórmula começou a se chamar o quê? Decibéis, né? Então, décimo de Bel, tá? Então, por isso que a gente chama de decibéis, tá? Onde o D, isso aqui é importante, tá? O D é minúsculo, porque refere-se ao décimo, tá? E o B é maiúsculo, porque é nome próprio, fazendo referência lá ao Graham Bell, tá? Uma coisa que eu quero frisar aqui para vocês, pessoal, é assim, essa fórmula do Bell e o decibéis, ela surge com uma análise de potência, tá? É a análise de potência. Então, essa fórmula que eu estou colocando aqui para vocês, ganho em decibéis igual a 10 vezes log na base 10 do ganho em watts, né, da relação, é uma relação de potência. Isso não vale para tensão, isso não vale para corrente, né? E, bem, e aí vocês devem estar se perguntando, né? E como ficam os valores em volts, né? Porque, afinal de contas, a maioria do pessoal tem voltímetro, tem amperímetro. É difícil você achar uma pessoa que tenha um watímetro na sua caixa de ferramentas, né? E aí, como é que a gente calcula essa situação para volts? Pessoal, então, para poder utilizar o conceito de decibéis em volts, a gente vai precisar usar uma propriedade logarítmica. Se vocês recordarem, lá nas aulas de matemática, tinha essa propriedade logarítmica aqui, ó, que log de A ao quadrado é igual a 2 vezes log de A. Então, utilizando essa propriedade logarítmica, o que a gente tem nas nossas fórmulas, né? A gente tem isso aqui, ó.
eu sei que o ganho em decibéis é igual a 10 vezes log da potência de saída pela potência de entrada. Bem, a potência, pessoal, uma das formas de você calcular a potência é usar P, né, igual a tensão ao quadrada dividido por R. Então, isso aqui é uma forma de você calcular a potência, né, a tensão ao quadrado dividido por R. Bem, sabendo que esses dois termos são potências, né, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui na fórmula. Então, a potência de saída vai ser igual ao quê? A tensão de saída dividido... a tensão de saída ao quadrado dividido pela resistência, né? Então, tensão de saída ao quadrado dividido pela resistência. E a tensão de entrada ao quadrado dividido pela resistência. Como a gente está falando de um único sistema, as duas resistências são iguais. Então, eu posso cortar, né, esses dois termos, né? R dividido por R, que vai dar 1. Então, eu tenho aqui a tensão de saída ao quadrado dividido pela tensão de entrada ao quadrado. Bem, esses dois termos ao quadrado, o que eu posso fazer, né? Eu posso pegar e elevar ao quadrado esses dois termos, tá? Então, ao invés de ter cada um deles elevado ao quadrado, eu pego o resultado da divisão e elevo ao quadrado, como está aqui. Pessoal, olha só. Essa fórmula agora, ela ficou parecida com essa daqui, ó. Que é aquela propriedade logarítmica que a gente tinha visto agora há pouco, tá? Então, o que eu faço? Esse é o quadrado, né? 10 log, né? A tensão de saída pela tensão de entrada, isso aqui é como se fosse o A ao quadrado. Então, substituindo, eu tenho isso daqui, ó. O 2, ele vai vir para cá multiplicando, né? Então, 2 vezes 10 de log da tensão de saída pela tensão de entrada. Dessa maneira, eu posso falar que o ganho em decibéis, quando eu tenho uma relação de tensão, né? Isso também vale para a corrente, tá, pessoal? Porque a corrente é I ao quadrado dividido por R, tá? A potência. Então, ó, quando eu tenho uma relação de tensão, vai ser 20 vezes log dessa tensão de saída pela tensão de entrada. Então, resumindo, né? A fórmula vai ser essa daqui, ó. Quando eu quero calcular o ganho em decibéis usando a tensão como referência, vai ser 20 vezes log na base 10 do ganho que eu tenho em volts, tá? Que é a saída pela entrada. Então, pessoal, vamos pegar esse exemplo. Aqui eu tenho um sistema. Esse sistema está em potência, né? Então, você vê aqui que eu tenho aqui nessa entrada 20 miliwatts. Aí depois ele amplifica, né? Então, nessa outra ponta eu vou ter o dobro, 40 miliwatts. Aí eu sofro uma atenuação, que vai dar 4 miliwatts. E aí depois esses 4 miliwatts, ele sofre uma amplificação aqui de novo e vai para 80 miliwatts. Então, para poder calcular o ganho total, né? Ou seja, o que eu tenho aqui na entrada e o que eu vou ter aqui nessa outra extremidade, né, na saída, uma das maneiras de você calcular esse exercício, né, é fazer passo a passo. Calcular aqui o ganho 1, depois calcular o ganho 2, depois calcular o ganho 3. Então, para deixar um pouco mais didático também esse exercício, o que eu vou fazer? Vou calcular a relação do ganho, né, saída pela entrada, de forma separada. E depois eu vou calcular o ganho em decibéis, tá? Então aí eu pego esse ganho, né, e jogo aqui na fórmula em decibéis. Então, para poder calcular aqui esse primeiro, né, o ganho 1, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui a saída, né, que é 40 miliwatts, dividido pela entrada, que é 20 miliwatts. Então, calculando isso, né, eu tenho um ganho igual a 2. Então, a relação de um para o outro é de 2 vezes, né? Jogando isso em decibéis, né, na fórmula de decibéis, então vai ser 10 vezes log de 2, que dá 3,01 decibéis. Para o ganho 2, eu tenho aqui essa entrada, que é 40 miliwatts, e a saída, que é 4 miliwatts. Então, vai ser 4 miliwatts dividido por 40 miliwatts. Então, 4 mili dividido por 40 mili. A relação do ganho deu aqui 0,1. Ou seja,
isso aqui é 10 vezes menor do que a entrada, tá? Então a saída é 10 vezes menor do que essa entrada aqui. Jogando esse 0,1 na fórmula de decibéis, então tenho 10 vezes log de 0,1 deu menos 10 dB. Coerente com aquilo que a gente já tinha visto também, né? Que todos os valores de atenuação ia dar valor negativo, né? Então bateu. O ganho 3, né? Eu tenho aqui a saída 80 mW, a entrada 4 mW, então 80 dividido por 4 dá 20. Jogando isso aqui em decibéis, eu tenho aqui 13,01 dB. Então, para poder saber o ganho total aqui, pessoal, eu posso fazer da seguinte maneira, né? Eu poderia ter feito isso de uma maneira bem simples, que é pegar esse valor aqui, ó, e dividir por esse, né? Então, ó, se você pegar 20 por 80, né? É um amplificador, né? E você já conseguia saber qual que era o ganho total. Eu fiz esse passo a passo para poder mostrar para vocês que eu posso descobrir se eu tenho aqui G1, se eu tenho aqui G2, se eu tenho G3. Eu posso calcular o ganho total através desses ganhos. Então, pegando aqui a relação de watts por watts, né? A potência, somente a relação de ganho, eu posso multiplicar o G1 por G2 por G3. Então, G1 vezes G2 vezes G3. Eu tenho aqui o meu ganho total, que deu 4. Então, ó, seguindo aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Se eu pegar aqui esse 80 e dividir por esse 20, né? Então, 80 miliwatts, né? Dividido por 20 miliwatts, então dividido por 20, também deu 4, tá? Então, poderia ter feito isso, né? Agora, uma maneira de calcular o ganho total em decibéis, bem, é bem simples também, tá? Eu posso pegar aqui, ó, essa relação de ganho que a gente achou, né? E fazer lá aplicar a fórmula, né? Como isso aqui é em potência, então vai ser 10 vezes log da relação de potência. Então, 4, tiro o log disso aqui, multiplico por 10. Então, o meu ganho é 6,02 decibéis, tá? Então, essa é uma maneira de você calcular o ganho total, né? Você acha que a relação dos ganhos, né? E depois você aplica lá a fórmula de decibéis e você já consegue achar. Uma outra maneira de chegar nesse ganho total é aplicar uma outra propriedade logarítmica que diz o seguinte: quando eu tenho log de A vezes log de B, isso aqui é igual ao log de A mais o log de B. Então, dá uma olhada, pessoal. Como aqui eu calculei o valor logaritmo de cada ganho, calculei o valor logaritmo de G1, calculei o valor em decibéis de G2, o valor de decibéis em G3, né, que são valores logaritmo, o que eu posso fazer? Eu posso somar para poder saber o ganho total em decibéis. Então, eu posso somar G1, posso somar G2 e posso somar com G3. Então, ó, olha só. G1 deu 3,01, G2 deu menos 10 e G3 deu 13,01. Então, se eu somo 3,01 mais menos 10 mais 13,01, deu 6,02 decibéis. Como eu tinha calculado lá anteriormente lá pela calculadora para vocês. Então é isso, pessoal. Essa aula ficou um pouco mais longa do que eu esperava, mas aqui nesse último slide eu só vou colocar para vocês o formulário, tá? Então, para poder calcular ganhos com potência, a relação da potência de saída pela potência de entrada, o ganho em decibéis vai ser 10 vezes o log da relação desse ganho. E aqui, pessoal, eu tenho a fórmula inversa. Isso aqui é comum de acontecer, tá? Eu tenho o valor em decibéis e aí eu preciso saber qual que é essa relação em watts, tá? A relação do ganho de watts por watts. Então, deixa eu mostrar para vocês como a gente aplica isso aqui na calculadora. Então tá aqui a calculadora, tá? Eu vou pegar como base
aquele último valor que a gente calculou do ganho total. Então era 4 vezes o sistema, né? Então, deixa eu só voltar aqui no slide para vocês verem, né? Eu tenho uma entrada de 20 mili e uma saída de 80 mili. Então, a relação da minha saída pela minha entrada é de 4 vezes. E aí deu um valor de 6,02 decibéis. Se eu aplicar aquela fórmula, usando aqui os 6,02 decibéis, eu tenho que chegar aqui nessa relação de 4, tá? Ó, de 4 vezes. Então vamos lá, vamos aplicar aqui. Aqui o que eu faço? Eu pego o ganho em decibéis, divido por 10, e aí eu pego 10 expoente desse valor, tá? Então, tá aqui. 10 elevado, abre parênteses, do valor lá que eu tinha lá em decibéis, que é 6,02, dividido por 10. Fecho parênteses. Então isso aqui é igual a 4. Deu 3,9999, que é 4. Tá? Então, se eu tenho a relação do ganho em decibéis e quero achar essa relação de ganho de watts por watts, é só aplicar essa fórmula. Aqui é a mesma coisa, tá? Ó, só que para tensão, que é o mais comum também, tá? Então, a tensão de saída pela tensão de entrada. E para poder achar a minha relação de ganho de tensão, né, eu uso essa fórmula aqui, tá? Só a aplicação dessas fórmulas. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí. E qualquer coisa, posta aí nos grupos, embaixo aí também nos comentários, que a gente vai dando uma força. Obrigado.